10. Nunca pensei que veria uma das modelos mais bonitas do mundo sentada no chão e deixando uma criança babar em cima dela toda. Ethan lançou um olhar incrédulo para Jack. Como foi mesmo que você a conheceu? Pura sorte. Jack ainda se maravilhava com aquilo. Em algum lugar pelo caminho, devo ter feito algo certo. Foi assim que me senti no dia em que encontrei a Cláudia, disse Max, olhando para sua esposa do outro lado da sala com amor nos olhos. E é assim que me sinto desde então. Jack nunca tentou lutar contra o que sentia por Mary. Não quando tinha sido algo tão forte e claro desde o primeiro momento em que a encontrou, na Union Square. Mas, quando percebeu que ela estava se tornando mais importante para ele do que o trabalho no qual havia se concentrado por mais de uma década, ele achou que deveria ao menos tentar aplicar neles os mesmos argumentos e cálculos pelos quais sempre regeu sua vida. Mas ele levou menos de 10 segundos observando-a ler para o sobrinho para perceber que a análise mais brilhante do mundo não significava nada quando se trata de amor. As pessoas sempre chamavam Jack Sullivan de gênio. Agora ele finalmente iria provar que eles estavam certas ao ser inteligente o suficiente para ouvir seu coração. Jack queria Mary mais do que como colega de trabalho. Ele a queria mais do que como a mulher estonteante que fazia seu sangue ferver. Ele a queria. Ele queria a mulher que ria com tanta facilidade com uma criança. Ele queria a mulher cuja pele era tão macia, cujos braços eram tão fortes mesmo quando ele tentava enfraquecê-los com um beijo. Ele queria a mulher que possuía tanta inteligência por trás do rosto, impressionadamente bonito. Ele queria a mulher que tomava conta de 3 jovens modelos para que suas mães soubessem que estavam seguras. Cláudia pegou Ian nos braços. Sua vez de mantê-lo longe de encrencas enquanto eu cumpro minha promessa de fazer algo para comermos hoje. Mary passou a mão pelo cabelo macio de Ian e foi atrás de Cláudia na cozinha. Mary atraía Jack como um imã, então ele se virou para Ian e perguntou: "Quer seguir essas moças lindas para ver o que elas têm para a gente mastigar antes do jantar?" Ian sorriu para ele. 4 dentinhos brilhavam na boca cheia de gengiva. "Quer bala?" Jack riu e deu ao garotinho um beijo na testa. "Vamos ver quais as guloseimas que podemos encontrar na cozinha do tio Ethan." Talvez ele devesse ter ficado surpreso ao encontrar Mary com as mãos na farinha e nos ovos sobre o balcão da cozinha, enquanto Cláudia se sentava com os pés apoiados na cadeira, mas ele não ficou. Sim, ela era uma modelo linda e bem-sucedida, mas acima de tudo, era uma mulher que obviamente apreciava crianças e comida. Mary se ofereceu para fazer massa fresca. Cláudia disse a ele enquanto bebericava água com gás e relaxava ainda mais na cadeira. "Supus que seria muito difícil fazer em casa, então comprei na mercearia. Onde você aprendeu a fazer, Mary?" Mary habilmente transformou a farinha e os ovos em uma bola, depois começou a sovar no balcão da cozinha. "Eu mal tinha a idade de Ian quando minha avó me ensinou. Massa caseira é uma tradição na Itália." "Você é de lá?" Achei ter percebido um leve sotaque. "Você não imagina como eu me esforcei para me livrar desse sotaque quando me mudei para Nova York." Ela disse, rindo de si mesma. "Estava tão desesperada para me parecer com todo mundo naquela época." "Você está brincando. Eu adoraria ter um sotaque exótico como o seu. Tenho certeza de que, se eu tivesse," Cláudia brincou, "os homens iriam fazer fila no meu quarteirão." "Você é bonita," Mary disse, de maneira descontraída. "Tenho certeza de que os homens já estavam fazendo fila." "Eu já falei o quanto eu gosto de você?" Cláudia lançou um olhar significativo para Jack, em que claramente lhe perguntava: "Você já a convenceu a ser sua?" Ele devolveu o olhar para a cunhada com a mensagem clara:
Acredite em mim, estou trabalhando nisso. Adoraria saber como você e Max se conheceram, Cláudia. Eu estava namorando o melhor amigo do Max, na verdade. Foi o maior escândalo, e nós dois tentamos esconder o que sentíamos um pelo outro por um bom tempo, pois não queríamos magoar ninguém, mas no fim nenhum de nós conseguia mais lutar contra o que era para ser, mesmo que isso significasse magoar alguém com quem realmente nos importávamos. Quando Max e Ethan entraram na cozinha, Cláudia disse: "Estava contando para Mary como a gente se conheceu." "Você já chegou à parte dos beijos roubados?" Max perguntou ao se inclinar para dar-lhe um beijo. "Adoro ouvir histórias de amor verdadeiro", Mary disse com um sorriso. "Minha mãe e meu pai são uma dessas histórias. Não há nada que um não faria pelo outro, nada que um não apoiaria o outro." A saudade em seu rosto quase fez Jack se aproximar para pegá-la nos braços e beijá-la na frente de todo mundo, e ele teria feito isso se Ian não tivesse cutucado seu rosto e dito: "Sede." Sabendo que beijá-lo em público, principalmente na frente da sua família, era a última coisa que Mary queria fazer, Jack sabia que era algo a que ele teria de resistir, por enquanto. Enquanto isso, Ethan estava encostado no batente da porta com uma expressão cética em relação à cena diante dele. Seu divórcio tinha sido finalizado no ano anterior e desde então ele passava muito mais tempo na rua cuidando de seus negócios. "Que pena que o William não está aqui hoje", disse Ethan. "Ele e eu poderíamos fazer um brinde aos solteiros felizes." A implicação era clara. Todos pensavam que Jack e Mary estavam namorando. Os olhos dela encontraram os dele, e em vez de esclarecer as coisas com a família, ele deixou a boca de Mary se curvar levemente no canto. Jack sentiu o ar se esvair de seus pulmões. Será que aquilo significava que ela estava finalmente pronta para ser mais do que uma amiga que trocava beijos roubados em toda oportunidade possível? Em caso afirmativo, o que a teria feito mudar de ideia? Mary mudou de assunto enquanto enrolava a massa com muita habilidade. "Vocês 4 devem ter dado maior trabalho para a mãe de vocês." Max riu. "A mamãe era tão delicada e linda, mas nunca nos deixava sair ilesos de nada." "Eu me safei várias vezes", Ethan contou. No entanto, um pouco depois, ele esfregou a orelha direita e admitiu: "Eu ainda sinto dor às vezes pela forma como ela me arrastava para o meu quarto." "E você?" Mary perguntou a Jack. Ele lhe lançou um olhar inocente. "Eu era um anjo." Os olhos azuis de Mary brilhavam por uma fração de segundo por ele ter usado a palavra de carinho que sempre deixava escapar dos lábios quando a beijava, mas então ela balançou a cabeça e disse: "Duvido." "Você já percebeu bem quem ele é?" Ethan disse, com uma risada, ao sentar-se à mesa com o irmão e a cunhada. "Quantas vezes você quase colocou fogo na casa com uma das suas invenções que deram errado, hein, Jack? Pelo que me lembro, os carros de bombeiro costumavam patrulhar a nossa rua regularmente, só por precaução." Ian olhou para o tio, informando-o com voz solene: "Carros de bombeiros são vermelhos." Ele beijou o sobrinho no nariz. "São mesmo. E quer apostar que sua camiseta vai ficar da mesma cor quando terminarmos de comer o espaguete hoje?" Passar o tempo com Ian, sempre que podia durante os últimos 18 meses, fez Jack perceber quanto ele gostava de crianças, mas só quando conheceu Mary é que ele começou a se perguntar como seria se tivesse os próprios filhos. "Espaguete", Ian soltou dos braços de Jack ao gritar a palavra, e todos riram. A alegria do garoto era contagiante. Um pouco depois, Mary cortou a massa, pegou fatias finas e as colocou na água que já fervia no fogão. Max sentou-se para massagear os pés da esposa. Embora ela parecesse estar no céu, Cláudia disse: "Você tem certeza de que não precisa de ajuda com o jantar, Mary?" "Adoro cozinhar. É uma das coisas que não consigo fazer com frequência, pois sempre pulei de hotel em hotel ao decorrer dos anos."
Mary começou a fazer um molho simples rapidamente, cortando os tomates frescos que Cláudia havia trazido. A cunhada de Jack perguntou: "Você tem algum projeto excitante depois que a campanha do Jack for concluída?" "Na verdade," Mary disse ao olhar para Jack, "estou tentando pensar nisto nesse exato momento. Fiquei para lá e para cá por tanto tempo que gostaria de criar raízes agora. Os destinos exóticos, as roupas, os sapatos." Cláudia suspirou com um pouquinho de inveja. "Parece glamuroso." "Sim, tive muita sorte de ter visto o mundo e de ter trabalhado com fotógrafos, designers e maquiadores realmente surpreendentes. Foi o que eu quis sempre fazer." Jack via que Mary não queria desapontar Cláudia com a verdade que via toda vez que a observava trabalhar. Eram longas horas de trabalho, as luzes eram claras e quentes demais, e ela tinha de ser linda todo santo dia sem falhar, independentemente do que estivesse acontecendo em sua vida pessoal. Então, apesar de seu trabalho ter mais brilho e glamour que a maioria, isso não significava que não era trabalho árduo. Sabendo que ela jamais ia dizer nada disso, ele contou à família: "Mary é tão boa no seu trabalho que faz parecer fácil." Como nunca esteve em um estúdio de TV antes, Jack ficou fascinado pelo processo, pelas máquinas e pelas pessoas que administravam tudo, e explicou à família o que viu. Enrubescendo pelo elogio, Mary virou a atenção para o molho fervendo no fogão. Jack via que os irmãos estavam fascinados por ela. Não só pela beleza estonteante, ele ainda perdia o fôlego toda vez que olhava para ela e chegou à conclusão de que sempre perderia, mas também porque ela ficava bem tanto em um desfile de alta costura quanto brincando com uma criança e preparando o jantar para pessoas que havia acabado de conhecer. Ainda mais impressionante, ela não parecia notar o efeito que causava nas pessoas. Não havia vaidade, nenhum esforço para impressionar. Ela era simplesmente ela mesma. E ele estava apaixonado por ela. Jack apertou Ian com força demais, pois perceber isso foi como levar um soco no estômago. O garotinho puxou o cabelo dele para chamar a atenção. "Tio Jack, tá bem?" Ele deu um beijo na bochecha do garoto, depois desviou o olhar para Mary, que havia olhado para ele quando Ian fez a pergunta, e respondeu: "Nunca me senti melhor." "Ei, Jack," Ethan disse ao levantar-se da mesa da cozinha, "venha me ajudar a pôr a mesa." Jack passou Ian para Max, e quando os dois estavam com a porta da sala de jantar fechada, Ethan deu a ele uma pilha de pratos. "Ainda estou tentando entender como meu irmão engenheiro, que passou a vida toda com a cabeça presa em uma placa-mãe, pegou a modelo mais gostosa do planeta." Jack lançou ao irmão um olhar de advertência, cerrando os punhos ao segurar os pratos. "Mary é muito mais do que uma modelo gostosa." "Claro que é," Ethan concordou rapidamente, "mas a questão é que ela é muita areia para seu caminhão. Você pode ter tido sorte ao encontrá-la, mas vai ter que contar com muito mais do que isso para mantê-la. Nada como a família para esfregar a verdade na sua cara, não é mesmo?" "É bom saber que você está do meu lado," Jack resmungou. Quando ele olhou, Ethan estava sorrindo para ele. "Ela tem alguma irmã?" "Não." Pensando nas jovens modelos que moravam com Mary, ele acrescentou: "E antes que você pergunte, também não vou apresentar nenhuma das amigas dela." "É em momentos como este que eu me pergunto por que eu te dava cobertura com a mamãe quando éramos crianças," Ethan disse enquanto arrumava os talheres ao lado dos pratos na mesa. Mesmo no meio de toda aquela brincadeira, Jack podia muito bem ler nas entrelinhas da conversa a mensagem alta e clara. Ainda que Ethan não conseguisse entender como o engenheiro e a modelo combinavam tão bem, o irmão estava feliz por Jack ter encontrado Mary e esperava que as coisas dessem certo entre os dois. Ficar com a família sempre foi o passatempo favorito de Jack, principalmente quando, depois de adultos, os empregos e as andanças dos irmãos pelos
pelo país significavam que eles não conseguiam se ver o bastante. Mas naquela noite, ao mesmo tempo que queria pôr a conversa em dia com todo mundo, Jack percebeu que estava inventando desculpas para que ele e Mary pudessem ficar sozinhos. E quando ela tentou esconder um bocejo por detrás da mão e ele percebeu que ela devia estar exausta por causa do longo dia atrás das câmeras, sem falar no jantar que fez para todo mundo, Jack afastou-se da mesa e disse: "Bem, por hoje é só, pessoal." Ethan olhou para a casa, antes arrumada com primor, com desânimo. Entre a refeição e o forte de Ian feito com as almofadas do sofá, a casa estava uma bagunça. "O que eu vou fazer com todos esses pratos e panelas sujas? Minha faxineira só voltará daqui a alguns dias." Max sorriu para ele. "Vamos empilhá-los bem bonitinhos na pia para você." Um pouco antes, Cláudia havia colocado Ian no meio da enorme cama king size de Ethan, fazendo apoio com os travesseiros para que ele não rolasse e se machucasse. Cláudia começou a lentamente levantar-se para pegá-lo, mas quando Mary se ofereceu para ir buscá-lo, Cláudia assentiu e apoiou ainda mais o corpo em Max. De onde Jack estava na sala de estar, dava para ver Mary entrar no quarto principal. Parando na entrada, perguntou-se o que a teria feito parar. Ele foi ao encontro dela. "Mary?" Ela levou o dedo aos lábios, mostrando que era para fazer silêncio. Depois apontou para a cama. Ian, espalhado de costas, com um dos braços e as pernas bem abertos, o outro braço junto ao corpo, com o polegar na boca, e as bochechas cor-de-rosa por causa do molho de espaguete seco e do esforço para conseguir dormir. Jack foi cuidadoso a noite toda, tentando manter segredo sobre o que havia entre eles. Ele não tocou Mary, não a trouxe para perto dele para roubar mais um beijo, mas naquele momento ele entrelaçou os dedos com os dela e levou a mão aos lábios. Ela olhou nos olhos dele e o que viu nos dela fez seu peito se apertar ainda mais com amor, mais forte ainda dessa vez. Cláudia e Max estão esperando por ele. Relutantemente, Jack soltou da mão dela e a observou sentar-se delicadamente ao lado de Ian. Ela acariciou os cabelos dele para que não acordasse rápido demais, e Jack não ficou surpreso quando a primeira coisa que o sobrinho disse depois de finalmente abrir os olhos foi: "Linda." Mary sorriu para ele. "A mamãe e o papai estão com saudade. Posso levar você para eles?" Quando o garotinho esticou os braços e Mary o pegou, aninhando o rosto em seu corpo quente e macio, o coração de Jack bateu ainda mais acelerado.